Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje estou aqui com uma pessoa maravilhosa, mas antes de falar sobre ela, eu quero um comunicado para vocês. Dia 24 de maio, eu, como consteladora e coach, estarei no Cantão do Voo, eu esqueço sempre a cidade, fazendo um workshop terapêutico com a constelação familiar, baseada também no coach. Eu fiz tem um mês atrás, né, com as Mulheres Diamante, foi um sucesso absoluto, tive tanto feedback positivo, que junto com a Magna decidimos fazer um workshop terapêutico em um dia, que eu sei que vai ser muito bom. Falando nisso também, dia 16 de maio, tem o quê? Tem o Whindersson Nunes. Acertei! Vamos dar risada, gente, é sempre bom a gente estar feliz, dar risada, traz boas energias, gente. Está ali nesse momento, então vamos embora dar risada, 16 de maio, quem quiser, entre em contato comigo, entre em contato com a Sandra Gomes também. Muito obrigada, Sandra, por trazer pessoas assim maravilhosas, que eu sei que vai ser muito bom. Agora vamos falar sobre emagrecimento, é uma coisa que estamos precisando, tipo, eu aqui, vamos falar sobre 40 a mais, mas para você que também que é jovenzinho, pode ficar aqui. Eu até anotei aqui sobre jejum, vamos falar sobre hormônios. Hoje o assunto vai ser maravilhoso, que eu estou aqui com a maravilhosa Flávia Cardoso. A nutricionista, obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Mary. Fiquei muito honrada com o seu convite. E muito, muito feliz mesmo de estar aqui com você. Uau, obrigada, ela veio quase 2, eu liguei pra ela 2 horas antes, ela já tava no caminho, eu fico, uau, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né, eu já começo assim, e a gente tava tentando montar aqui, aí você falou uma frase que tá até no trend hoje, que é, primeiro a gente começa e depois a gente vê como que fica, né? Exatamente. Então, você que quer começar alguma coisa, né? Dá o primeiro passo, Isso. Depois você vê como que fica. Você que é nutricionista, algum tempo lá atrás você teve que dar o seu primeiro passo. Exatamente. E por que você quis ser nutricionista? Você era gordinha, você via as pessoas se alimentarem mal e, não, tem que ajudar essas pessoas? Ou foi assim, do nada? Não, Mary, assim, foi muito interessante porque começou em mim. Eu fui uma criança que eu dei muito trabalho para minha mãe, muito trabalho com alimentação. Então, tinha relações emocionais, né? Tinha relações psicológicas envolvidas, que eu só fui diagnosticar isso mais tarde, depois que eu mesmo fiz o curso. Mas foi muito interessante, depois que eu terminei a escola básica, né? Eu fui procurar um curso e a minha irmã me ajudou muito. O que eu vou fazer? Um curso profissionalizante. Como todo jovem termina a formação da escola e para que eu tenho vocação, o que eu vou fazer? E a minha irmã encontrou esse curso, um curso técnico em nutrição no Brasil. E eu fui direto fazer esse curso. Quando eu entrei na formação, eu me identifiquei com o meu primeiro trabalho do curso, que era sobre anorexia. Porém, graças a Deus, eu não cheguei no nível de anorexia, mas eu estava caminhando para aquele caminho, sabe? Eu estava em direção à doença, né? E quando eu comecei a fazer o trabalho de anorexia, que eu me identifiquei, eu comecei a perceber a necessidade do cuidado com a alimentação. Eu fui aprender a importância de cada alimento, né? E o efeito do alimento no organismo. Então, começou na minha vida essa transformação e eu falei, não, é isso que eu preciso, é esse caminho. Então, toda a luta, né, da minha mãe em casa, minha mãe sempre foi aquela que fazia suco de beterraba com couve, ela sempre cuidou bem da nossa alimentação, mas eu tinha um bloqueio alimentar. Então, para mim, assim, foi transformador e até hoje é transformador na minha vida. Uau, que maravilha. Vou voltar só um pouquinho nesse tema, né, de anorexia, porque tem muitos jovens que não querem engordar e acham que não é que seja moda, mas não querem, acaba de comer, coloca o dedo na garganta para poder vomitar. Ou eu tenho um caso de uma amiga minha também que ela fica sem comer, mas quando vai comer, come tudo. De uma compulsão. Isso. Okay. E você acha que isso pode ser só moda para as jovens ficarem magro? Ou também pode ser algum problema psicológico também? Sim, tem muita relação emocional envolvida, sim, com certeza que, né, vai tá atingindo ali o psicológico daquele jovem, da adolescente, por exemplo. Maioria das vezes, né, são
as meninas, né, que são atingidas por, sim, essa moda, mas acaba que essa moda ela tem um fundamento, né? Infelizmente é influenciável, mas também tem as pessoas que, por esse bloqueio, uma relação, algo que está bloqueando emocionalmente, então ou ela vai perder o apetite, tá? Isso está relacionado também com hormônio, né? Então a nossa hipófise, né, ela vai enviar essa informação para o hipotálamo produzir o hormônio. O hipotálamo vai produzir esse hormônio que vai liberar para os órgãos. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre a saúde da mulher. Mas falando sobre essa questão, então, esse hormônio, ele é como se ele sofresse um bloqueio, né? Então, as emoções estão ali também em jogo, né? Então, ela sente uma perda de apetite. Não é que ela não come porque ela está forçando, não. É porque ela realmente não tem esse apetite, né? Então, não é ativada a grelina, que é o hormônio da fome. E aí, com essa perda de apetite, vai ter o quê? Perda de peso. E, ao contrário da anorexia, a bulimia, né? Que é o que você falou, da pessoa provocar a eliminação, a expulsão do alimento para que ele não seja digerido, né? Então, também tem uma relação emocional, às vezes, da pessoa se ver com sobrepeso que, às vezes, ela não tem, mas para ela... E de acordo com aquilo que é um padrão para ela de estética, de beleza, ela se acha, né, com sobrepeso. E com isso ela vai provocar essa eliminação dos alimentos ali, essa expulsão dos alimentos pela boca, né, pelo vômito. Mas sim, a gente tem na nossa comunidade, que a gente vai falar melhor depois, uma terapeuta. Então a gente trabalha sempre com uma terapeuta, né, a nossa equipe, a nossa comunidade integrativa, saúde integrativa, com a doutora Cláudia Miller, a Adriana, que é uma terapeuta de excelência aqui na Suíça. Somos todas brasileiras, atendemos aqui na Suíça e também pacientes fora da Suíça. Por quê? Porque tem relação, né? O emocional. Então, ou come compulsivamente, porque ali é a minha válvula de escape, ali é um refúgio, ali é onde eu posso fazer o que eu quero, eu tenho a liberdade, né? Então, a compulsão alimentar, e também porque o alimento não sacia. Por quê? Porque aquele problema ainda não foi resolvido. Então, a pessoa vai buscar isso no alimento, né? É tão interessante rapidinho que você está falando. Pode me cortar. Não, mas é bom. Porque eu lembro quando eu estava namorando uma pessoa e a gente terminou, eu não tinha mais apetite. É tipo um luto, tá ali, eu emagreci bastante. Nesse momento, eu adorei. E depois, quando a minha irmã faleceu, foi o contrário. Eu comia muito. Tanto que eu engordei bastante depois que a minha irmã... E eu ainda lembro, naquele período eu comia. Eu falei assim, tô nem aí. Eu tinha sempre fome. E quando eu tive esse namorado, a gente terminou, a minha fome passou. É tudo a ver com hormônio, né? Sim, como você está falando. Exatamente, com esse estímulo. Por quê? Quando você namorava, eu acredito que você estava bem mais novinha do que quando a sua irmã faleceu. Sim. Então, tem esse período, né? O pico de aumento de hormônios, né? Que a gente vai ter aí na adolescência até os 30 anos, né? Começando aí nos 16 até os 30. Tem ali o 20, né? Na faixa etária dos 20 anos, é onde os hormônios estão 100%, todo mundo ativo, até os 30. E a partir dos 30 ele começa a declinar, né? Porque eu gosto muito de uma frase de Joël de Rosnay, que é um químico francês, que ele fala, a vida não é linear. A gente vai passando por fases. Né? Então, assim, a gente entender qual é a nossa necessidade, a gente vai falar disso, da alimentação, da nutrição, em cada fase da nossa vida. O que acontece, Mary, é que às vezes a gente chega na fase adulta e a gente quer abandonar o caso. Né? Então, assim, vamos cuidar da alimentação certinha para a criança, porque ela precisa desenvolver, vamos cuidar do adolescente, porque está gastando energia, e o adulto é esquecido. E aí, quando a gente começa a sofrer essa disfunção hormonal a partir dos 35, a gente começa, por que está acontecendo? Mas é porque, né, ainda está, o processo metabólico está acontecendo. Né? Ele não para, ele não fica estagnado. Nunca para. Né? E ainda bem, porque essa máquina ela precisa estar sempre em movimento. Né? O que acontece é que nós, na nossa fase adulta, a gente prioriza outras áreas, né? E a saúde vai ficando até que algo aconteça. Até que, infelizmente, chega uma doença, chega um alerta, né? Chegam os sintomas para nós mulheres, a perimenopausa, para os homens também a andropausa. Então,
é por isso que você teve umas reações diferentes, porque era uma faixa etária onde o seu ciclo hormonal estava completamente diferente. Entendi. Tá Então quer dizer, se eu me apaixonar hoje, eu terminar com ele, eu não vou ficar magrinha de novo depois? Não vai ser a mesma coisa? Então, eu espero que não aconteça novamente. Mas, né? Falando sobre, como você é nutricionista, sim, e você estava falando também, né, que eu estava aqui falando sobre isso, você tem um programa que é sobre mulher a partir dos 40. Isso. Que vocês tratam o problema menopausa, da menopausa, tudo isso. Como funciona? É muito interessante, Mary, assim, porque quando eu iniciei os meus atendimentos, formei no Brasil como técnica em nutrição, né? Técnica em nutrição, trabalhei 11 anos na parte de restauração coletiva, de alimentação em indústrias, né? Então, trabalhei para a Sodexo, trabalhei na Fiat, no controle de qualidade de refeições. E aqui na Suíça eu fiz a minha formação clínica, né? Então, eu fiz tanto nutrição como base medical, nutrição esportiva, enfim. Fui fazendo várias formações. E é muito interessante, assim, quando eu comecei os atendimentos, então, 90% eram mulheres nessa faixa etária, a partir dos 30 anos. Porque é onde a gente começa a sofrer as disfunções hormonais que vai afetar o nosso físico. Então, ou o ganho excessivo de peso ou a perda excessiva de peso. E na maioria é o ganho. É o ganho. Né? Então, como a gente falou da nossa comunidade, e eu tenho um grupo no WhatsApp, junto com a doutora Cláudia, com essa comunidade, né, de saúde integrativa, que é Saúde da Mulher 40+. Então, a gente sabe assim que os sintomas, né, a perimenopausa, ela começa aos 35. Mas a gente vai estudar o caso, igual você falou, né, de reações que já começam na adolescência. Né? Então, assim, aquela disfunção hormonal naquele período menstrual ali que não foi cuidado, ou que foi feito ali uma injeção infelizmente, de anticoncepcionais e a longo prazo, né? Então, ali já sofre disfunções hormonais e vai levar isso para a fase adulta. Então, chega nessa faixa etária, realmente é onde começa a disfunção hormonal e aí é onde a gente vai perceber o quê? Alguns sintomas, por exemplo, do ganho excessivo de peso, né? Mas que está relacionado tanto com a questão dos hormônios femininos, progesterona, os estrogênios, testosterona, e a gente tem vários hormônios, a gente tem mais de 1000 hormônios, né? Então, mas esses são os principais que sofrem o declínio nessa faixa etária. Então, esses hormônios, a gente, tratando eles, a gente consegue, pelo menos, voltar ou estabilizar o seu peso ideal, né? A questão não é ser magra, né? A questão é qual é o seu peso ideal, qual é o ideal para você, onde você também se sinta bem. Porque é importante você se olhar no espelho e se achar bonita. Exatamente. Né? Mas a gente vai um pouquinho mais a fundo. Né? Então, assim, essa comunidade, esse grupo foi criado por quê? Porque a mulher, né, ela sofre muito mais disfunções hormonais que afetam, né, o seu psicológico, o seu intelectual, o seu emocional, muito mais do que os homens. Né? Então, assim, esse cuidado com as mulheres, por quê? Doenças, infelizmente, atingem muito mais a mulher, né? Até mesmo pela questão da mulher ser fértil. Né? Então, assim, eu amo um salmo que fala na Bíblia, né? Davi, ele fala que de maneira maravilhosa e complexa nós fomos formadas. Né? Nós seres humanos, né? Nós fomos formados de maneira maravilhosa, nós somos tecidos. Né? Então, assim, é muito complexo o nosso organismo, o nosso corpo. A gente, claro, tem essa tendência para a estética, mas começa de dentro. Né? E aí a gente vai tratar, assim, tanto a questão, por exemplo, se eu for dar um exemplo aqui nos meus atendimentos, eu já começo logo pela a questão dos hormônios T3 e T4. Né? Então, que é os hormônios que controlam, né, que dão pra gente o nível de cortisol. Mas você tem um exemplo que pode dar pra gente, tipo, esse hormônio tá faltando em mim, ou é queda de cabelo, Tem alguns sinais que fica mais fácil pra gente em casa poder saber se o nosso hormônio está caindo? Tem sim. Então, assim,
É cientificamente comprovado, tá? Mas pode haver diferenças nas épocas, nas estações, para cada mulher. Então, o primeiro hormônio a declinar é a progesterona. E a progesterona, ela tem mais de 80 funções no nosso organismo. Ela não está só relacionada aos ovários. Né? Os hormônios sexuais, a gente acha assim, é só orgânico, é só ali. Não. Então, a gente também tem, né, essa produção de progesterona na hipófise e tudo que vai ser distribuído para o nosso organismo e que vai afetar em outras áreas. Né? Então, por exemplo, igual eu estava falando pegar o exemplo da tireoide. Né? Então, o cortisol ele é formado na hipófise, nas adrenais e na tireoide. Então, quando a gente faz um exame, por exemplo, de TSH, e tá tudo aparentemente ok, porque está dentro das referências, né? E a referência, ela é enorme. Ela é muito ampla. Porém, assim, tá dentro da referência, mas as suas reações, ou a reação, né, da mulher que está sofrendo uma disfunção hormonal, revela que tem alguma coisa ali, que está faltando, tem alguma coisa que está acontecendo, que é os exemplos que você usou, a queda de cabelo, a unha fraca, o mau humor, né? Então, tudo são sintomas relacionados a, não só apenas, tá, aos hormônios T3 e T4, mas é o principal, porque é ele que regula o cortisol. E o cortisol, ele é muito importante, né? O Dr. Ítalo Rachid, que é um ginecologista brasileiro de excelência, né? O nosso orgulho do Brasil, ele fala, né? É um hormônio que é formado desde a fase fetal até o final da vida, que é o cortisol. Então, esse declínio de T3 e T4, o que acontece? É produzido, vamos lá, na hipófise, né? No sistema nervoso central, e a gente tem os receptores nos órgãos. Então, é liberado esse hormônio. Quando chega no órgão, esse órgão está inflamado, né? Pela alimentação, pelo estresse oxidativo, né? Por esse estúdio maravilhoso, por tudo que a gente tem hoje de tecnologia, mas toda essa radiação, Mary, afeta o nosso organismo. Né? A má alimentação, o estresse, noites mal dormidas, né? O excesso de telas. Então, assim, Flávia, mas não é fácil. Como que eu vou fazer? Não dá para viver sem isso mais. Né? Então, é aí que a gente entra para ajudar, né? Mas voltando, então esse declínio que vai acontecendo, né, de progesterona, de estradiol, de testosterona, e voltando lá no cortisol, o que acontece? Tá lá o receptor no órgão, certo? Então esse hormônio, ele chega nesse receptor e se esse órgão ele está inflamado, esse receptor ele está sofrendo ali uma inflamação, o que acontece? Ele não é absorvido, ele não é bem recebido. Né? E nos meus atendimentos eu faço um teste, Mary, que é justamente isso. Eu vou te analisar, vou analisar a sua rotina, né? O que está acontecendo de manhã, o seu comportamento, chama diátese, que é onde a gente consegue detectar uma base da sua genética, tá? Qual é, se você é diurna, se você é noturna, e ali a gente alinhar para ver o quê? Um declínio também de minerais e oligoelementos, que são os nutrientes responsáveis de catalisar, de levar essa informação produzida no hormônio, né, na hipófise, que libera ali no hipotálamo, até chegar no órgão. Então, a gente vai tratar essa nutrição, vai tratar as suas células com os oligoelementos, por exemplo, zinco, ferro, selênio, que é importantíssimo para a mulher, importantíssimo para o controle de tireoide, tá? Então, se esse nível de T3 ele está baixo, consequentemente, os receptores de T3 é ovário, intestino, fígado e baço. Então, se a gente pega ovário, já está sofrendo disfunção hormonal, já está perdendo ali testosterona e estrogênio, né? E aí o T3 não é absorvido. Então, vai desregular o quê? Ciclo menstrual, né? Ou a mulher começa a menstruar demais, tem um ciclo muito, desculpa a expressão, menstruar demais, tem um ciclo, um fluxo muito intenso, ou é às vezes onde ela começa a modificar essa textura, né, do fluxo mesmo, começa a ficar mais escuro, né, não fica aquele sangue limpinho. É onde também tem a questão da queda, né, de cabelo, do mau humor. Então, quando esse T3 ele não chega no intestino, é onde a gente tem dor de cabeça intensa, né, onde a gente fica inchado, é onde não consegue
nem absorver os bons nutrientes e nem eliminar as toxinas. Aí o que acontece? Ganho de peso, estresse oxidativo das células, que são, né, células cancerígenas. Então, se a gente trata esses receptores, a gente trata esses órgãos com a desintoxicação e a gente trata o nível de cortisol, a gente já resolve 90% desses problemas de disfunções hormonais. Uau, então quer dizer, de vez em quando eu tenho muita dor de cabeça. Muita. E eu percebo que a minha dor de cabeça vem um dia que eu comi demais anterior e parece que o meu estômago, não sei, fica... E eu falei assim, meu Deus, será que é do fígado? Será que é alguma coisa? Só que eu fiz o exame no médico e falou que estava tudo certo, mas a dor de cabeça, ela está ali. Pelo menos, antigamente era mais, mas uma vez por mês eu tenho uma dor de cabeça muito forte, tipo migrena. Mas não é migrena, que eu já fiz o teste também. Antigamente eu tinha, mas eu falei assim, mas da onde vem isso? Pode ser, então, de algum alimento que eu como e, como você estava falando aí, ele não foi bem absorvido e por isso que eu tenho dor de cabeça? Eu acredito que não especificamente um alimento. Eu acredito numa série de fatores, né? Uma série de fatores que acarreta. Tanto, eu gosto muito de falar que a base da nutrição é a hidratação. Terra seca não frutifica, né? Então, assim, beber muita água. Como que tá a nossa hidratação? Se está sendo uma hidratação funcional, uma hidratação saudável, né? Porque falar, eu vou hidratar, vou tomar um chá gelado, cheio de açúcar, cheio de substâncias, de estabilizantes, de aroma. Então, a gente não está hidratando, a gente está trazendo mais toxinas para dentro do nosso organismo com essa bebida, por exemplo, que não é uma bebida funcional, que não é saudável, né? Então, pode ser também um excesso, às vezes, na rotina mesmo, um estresse da rotina. Pode ser uma disfunção, sim, hormonal, como também pode ser uma carência de vitaminas, minerais e oligoelementos. Então, tem uma série de fatores que a gente vai fazer um passo a passo para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu costumo dizer, Mary, que nós somos uma peça única. Então, eu não posso chegar e falar, Mary, é isso que está acontecendo e generalizar, né? Eu preciso conhecer a Mary, eu preciso diagnosticar, eu preciso analisar você e também você também se conhecer e a gente juntas chegar nesse ponto. Nem tudo vai aparecer em exames. Ok. Não vai aparecer em exames, né? Então, assim, são as evidências. São os comportamentos que vão trazer para a gente essa questão essa análise de tá tendo uma falta aqui de vitamina B6, né? Tá tendo uma falta aqui de um mineral importante, de um manganês, por exemplo. E aí é onde eu entro com uma suplementação personalizada, específica para você. Não uma suplementação que eu vou lá na Migros com a avó e comprar compro um ômega e não importa a dosagem. Não, vamos tratar. Se tá tendo dor de cabeça, então vamos ver aqui, então vamos desintoxicar, né? E aí eu vou prescrever um cromo, por exemplo. E aí você fala, Flávia, mas tem na alimentação? Tem. Mas às vezes você não vai absorver aquele nutriente específico para tratar essa migrene de forma específica. Então a gente entra com o suplemento alimentar, né? Uma suplementação consciente, específica daquele nutriente que você precisa. Não sou contra e nem a favor de multivitamínicos, mas eu acredito na necessidade de cada um, né? Então, tem nutrientes básicos, por exemplo, para nós mulheres nessa faixa etária, a partir dos 30, né? Que eu recomendo até para as adolescentes, já para não ter problema mais tarde, né? Que é selênio, que é o beta-caroteno. Então, são nutrientes, né? O triptofano, para evitar o esquecimento, para melhorar a concentração, né? O triptofano, ele é um regulador de pensamentos, né? E é um nutriente que é um aminoácido, né? Para você que gosta de chocolate, tá lá no chocolate preto. Mas só o preto, não posso comer... 80%. Uau, Deus do céu! Né? Então, assim, são nutrientes específicos que a gente precisa priorizar nesse período, nessa fase, né? Da mesma forma que a gente prescreve para o adolescente cálcio, ferro, magnésio, né? Para que ele cresça e a massa óssea acompanhe o crescimento, né? Então, o adolescente, ele precisa de suplemento, ele precisa de melhorar a questão alimentar também, porque é uma fase importante, mas na nossa fase adulta também,
né? Então, a gente vai entrar com esses nutracêuticos, que são, né, esses nutrientes específicos, através da suplementação, que seja sublingual, que seja em cápsula, que seja em líquido, intravenosa. O importante é fazer esse cuidado, mas junto com a alimentação, né? A suplementação, ela não dispensa a alimentação. O alimento, ele tem fibra, ele tem enzima, ele tem água, o que é muito importante. Mas com a nossa rotina hoje em dia, né? Eu atendo uma mãe maravilhosa, uma paciente, a Ana, um beijo para Ana. Ela é mãe de 4, ela é coordenadora, professora, uma psicóloga renomada no Brasil, né? E ela é muito disciplinada com a alimentação dela e das crianças. Mas é uma mulher que trabalha o dia inteiro fora. Então, não é, né? A gente não tem mais a vovó, a titia cozinhando. Então, o suplemento consciente, né? Com orientação de um profissional, e eu estou aqui à disposição de vocês, é justamente para não deixar que essa carência aconteça, né? E a dor de cabeça na mulher está relacionada a muitos fatores. Pode ser tanto hormonal, quanto a questão do intestino, né? O intestino inflamado. Então, assim, 80% da serotonina é ali no intestino que é liberado esse hormônio do prazer, né? É verdade. Agora veio você falando, desculpa a minha expressão, que Sim. quando a gente solta pum, quando a gente peida, a gente tá engordando? Você já escutou isso, linda? É cada coisa, né? Aí eu fico assim, quando eu falo, ai meu Deus, será que eu tô engordando? Será que eu tô engordando? Não segura nada, tá? O que é feito para eliminar, elimina. Então é mentira, esse é um mito. Não, eu desconheço base científica para isso, entende? Desconheço. Se existe uma base científica, a gente começa, né? A gente vai confiar nessa informação. Mas eu ainda não conheço nenhum estudo que, né, desconheço, que comprove essa questão, né? É muito normal os gases, né? Então, assim, acontece uma fermentação no nosso intestino, né? As bactérias boas e as bactérias ruins que estão ali, né, denominadas ruins, que vão fazer todo o trabalho ali de digestão, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, quase que primeiro, mas ele é importantíssimo para absorção e para excreção, né? É um órgão onde tem que ter todo um olhar. E quando você citou também o fígado com relação à migrena, né? O fígado também, porque são órgãos muito importantes de absorção e eliminação. Então, por exemplo, no fígado, a gente vai tratar com glutationa, né? Que está presente no abacate. Mas se eu falar para a Mary, come abacate todos os dias de manhã. Pode ser que um dia você vai falar, Flávia, não aguento mais ver abacate na minha frente. É onde eu entro com a suplementação específica de glutationa para fazer esse detox diário do fígado, que é necessário. Tudo passa pelo fígado, né? Antes de chegar no intestino. Mas são órgãos que a gente precisa estar dando realmente essa atenção, essa prioridade. E, por exemplo, a maioria das mulheres, Mary, que chega para mim no consultório, tem uma tendência forte para a constipação. São mulheres que não vão ao banheiro 5, 10, 15 dias sem ir ao banheiro. Eu acho que isso até é um problema de brasileiros. Que quando eu vou no Brasil, eu converso com pessoas sobre isso, o povo da minha família, todo mundo, quase todo mundo tem esse problema, né? Sim. Aí toma um chá verde, caldo verde, esquece, boldo! Boldo. Maravilhoso, maravilhoso. A gente realmente poderia tomar chá de boldo todos os dias, né? Então, assim, é importantíssimo esse cuidado com o nosso trato digestório, né? Que é tanto estômago quanto intestino, fígado, né? Então, esses órgãos de eliminação, eles precisam estar ativos, eles precisam eliminar as toxinas, eliminar os lixinhos que nós absorvemos, né? Então, assim, a pele, né? Então, é onde a gente vê, a gente faz esse diagnóstico se a pessoa tem uma boa alimentação, uma boa nutrição pela pele. Sim, porque é um órgão de eliminação, é o maior órgão do nosso corpo. Então, precisa ter essa atenção, não só pela estética, que é importante, mas porque é ali que a gente vai detectar o que está acontecendo, né? Se tem um sintoma, uma predisposição para alguma doença. E como a gente, né, tem aí médicos maravilhosos falando, né? Vamos tratar a saúde para não ter que tratar a doença. É verdade. É normal uma pessoa ir no banheiro todo dia? Ou ela
é o mais normal se ela for no banheiro todo dia. É o ideal. É o ideal. É o ideal. A gente precisa liberar o cacá todos os dias, né? E a mesma coisa o xixi, né? A gente precisa eliminar. Né? O rim é um órgão maravilhoso aí de eliminação. Então, como eu te falei sobre a questão do cortisol que é produzido nas suprarrenais, né? Então, assim, às vezes a gente nós mulheres temos muito essa tendência de segurar o xixi, de segurar o cacá, não posso ir no banheiro agora, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí depois passa à vontade. Depois passa, mas se aquela toxina não é eliminada, onde que ela fica? Dentro. Né? Então, a gente precisa eliminar, né, todo esse lixinho. E Deus nos criou de uma forma tão perfeita, né? Nós temos todos os órgãos para isso. Porém, as nossas atividades estão tomando conta, sabe? A gente está tendo aí uma inversão de valores, Mary. Que a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Porque a gente está envelhecendo mais, certo? Então, a gente vai viver muito mais tempo. A gente não vai aposentar aos 60, nem eu e nem você, amiga. Ai, meu Deus. E a gente precisa pensar nessa longevidade com saúde, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, o ritmo de vida, se o nosso já está acelerado, se hoje a gente já tem uma vida difícil de cuidar dos nossos pais, eles muito mais. Então, se a gente não envelhece com saúde, como que a gente vai fazer? Quem vai cuidar da gente? Então, é muito importante pensar nessa longevidade, né? E graças a Deus a gente está tendo esse privilégio de viver mais, mas a gente precisa viver mais da melhor forma possível, saúde possível. E começa pela nutrição. A nutrição, ela é a base da vida. Antes de nascer, a gente já está ali alimentando ali da mamãe. E às vezes, tanto a saúde quanto as patologias vêm também a partir ali do feto, né? Então, hoje já tem exames que comprovam uma predisposição para doenças, né? A gente tem visto muita questão do autismo, que está relacionado à nutrição da mãe. Né? Então, por isso a criança já nasce com essa disfunção, já nasce com essa mutação, né? Relacionada ao autismo, ao TDAH, essas doenças relacionadas ao sistema nervoso central, está relacionado porque toma ácido fólico, né? A mãe toma. O que o médico passa? Vitamina B9. Mas não passa o ferro, né? Não faz uma suplementação de ômega 3 e 6. Então, o sistema nervoso central dessa mãe está comprometido e aí não passa para o feto. Então, o que o feto pode fazer ali para absorver os nutrientes, vai absorver, mas vai nascer com essa deficiência. Por quê? Né? Por causa da alimentação também. Alimentação industrializada. Depois eu vou fazer vídeo que agora já é 13 e eu tenho que... É 20. Sim, mas eu tenho que estar lá na casa da Michelle e Eu vou pegar. às 2. 30 minutos antes. Eu tenho que fazer minha casa. Então agora olha pra câmera do meio. Depois eu vou fazer mais. Deixa eu beber uma aguinha. Foi uma pausa, gente. Aqui tudo acontece. Tudo. Adorando. Mas tô aprendendo muito. Que Uau, que ótimo. maravilhosa. Sabe o que você entende sobre o assunto. Que bom. Então, o que você tá falando que a importância, talvez, de uma mulher que tá grávida, tudo, já saber o suplemento. Esses cuidados Sim, todos, né? Exatamente. Então, essas doenças, né, que a gente fala que apareceram nos últimos 10 anos aí, né, e tem atingido muitas crianças, tem toda a relação com a nutrição da mãe. Né? Então, assim, até mesmo as doenças hormonais mesmo, né? De ovário policístico, de cistos, né? Tá relacionado, às vezes, aquela mãe que não tratou por vários motivos, às vezes por situações financeiras, ou porque não encontrou um bom médico que orientou, ou às vezes, né, não tinha o conhecimento, a informação que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente já não tem essa desculpa. Hoje a gente tem acesso a boas informações e aquilo que não é bom, que não tem base científica, dispensa, entende? Porque tem também muita informação solta. Hoje em dia é tanta informação que tem. Muita gente falando e pouca gente informando, sabe? Então, assim, é muito importante conhecer o profissional que você está seguindo, que você está acompanhando ali, que está orientando de uma forma à distância e
Né? Tem muita gente, a maioria dos pacientes chegam para mim, porque eu assisti o doutor falando isso, eu acho ótimo. Falo, gente, realmente, busque informação, busque saber sobre a saúde, porque com a saúde a gente vai viver bem, a gente vai trabalhar mais e a gente vai ser feliz. Mas também é importante essa troca aqui, né? O profissional te conhecer, para ele também falar, olha, para você são esses alimentos específicos todos os dias, para você priorizar na sua alimentação esses alimentos. Vamos entrar com uma suplementação, vamos prevenir, né? Vai fazer uma análise de exame, mas vamos também ver o que está acontecendo. Porque a dor está ali. A maioria das mulheres que eu atendo, Mary, elas tomam remédio para controle da tireoide. Elas tomam Eutirox, né? Mas a dor está ali. Continua, né? O nervosismo, o estresse continua. Então, a gente vai entrar com um suplemento específico com esses minerais, esses oligoelementos que não podem faltar na vida da mulher, para que esse controle do cortisol entre em equilíbrio e para que ela retome novamente um ritmo, né, de vida, um ritmo também aí para equilíbrio hormonal. A menopausa, ela é inevitável. Todas nós vamos passar e precisamos passar por ela. Porém, hoje a gente já consegue, né, ter todos esses meios, graças à ciência e ao bom Deus, que é o Deus da ciência, né, que hoje nós temos acesso a essa informação, a esse conhecimento de quais os nutrientes a gente precisa priorizar e o que a gente também precisa mudar de hábito, né? De dormir bem, de ter um sono reparador, de ter ali, como você falou, eu só consigo fazer um dia de atividade física, mas você vai aplicando, né? Vai também se esforçando para ter mais tempo, porque a atividade física a gente faz até em casa, fazendo limpeza. Mas o treino com intenção é diferente, né? Então, é aquele momento onde o seu corpo entende que eu preciso trabalhar, eu preciso ativar os hormônios, ativar os receptores, e é só com atividade física. E você falando sobre isso, vou até entrar em um tema, como é bom a gente ter um profissional do nosso lado. Exatamente. Porque como você estava falando antes, né? Eu vou fazer talvez uma dieta, alguma coisa específica para a Mary, porque a Mary é desse jeito. Isso. E o treino que eu faço, eu tenho um personal trainer e o treino que ele faz para mim não é o mesmo para outra, porque ele sabe que eu tenho as pernas mais gordinhas, a outra não tem tanto. Então a importância da gente ter um profissional do nosso lado. Às vezes a gente, como você fala, a gente está falando, né? A gente vai na internet, a gente olha uma informação, eu vou trazer isso para minha vida. Não funciona. Não funciona porque ele fez o básico ali. Pode ser um baita profissional, mas ele passou o geral. Isso. Pode funcionar para mim? Pode. Mas talvez se eu tivesse com um profissional do meu lado, o efeito seria bem melhor. Bem melhor, exatamente. Então, é específico. É específico, né? Então é muito interessante como você, como tantos outros profissionais, está ali alinhando uma pessoa. Vamos fazer isso. Que a gente só tem a ganhar, né? A pessoa que está ali com um profissional experiente ainda, que conhece. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente... eu falo que o primeiro passo, essa força de vontade, né, do cliente, da pessoa que vem, já é maravilhoso. A pessoa ter vontade, igual você falou. Não, eu quero, eu preciso. É isso, é esse o caminho, né? Mas essa parte técnica, digamos assim, é o profissional que vai te auxiliar, né? É ele que vai te dar o caminho. Então, essa ajuda é muito importante. E às vezes isso vai tocar, Mary, no financeiro. O que eu vejo, às vezes, para nós imigrantes, né, expatriados aí, é essa questão, às vezes, de, eu preciso priorizar, tem outras prioridades, né, eu preciso juntar dinheiro, né, então falar um pouquinho mais para nós imigrantes é isso, né, assim, a prioridade, porque que a maioria das pessoas chegam e falam assim, eu mudei de país, eu cheguei na Suíça, eu ganhei peso, né, então, assim, por quê? Porque mudou a prioridade, né, mudou a rotina, mudou o sono, entende? E essa questão de você investir na sua saúde para que você consiga alcançar os seus objetivos da melhor forma possível. E aí você, como nutricionista também, você vai ajudar a nossa alimentação. Você vai colocar, olha, de manhã isso, à tarde isso, à noite isso. Isso. Exato. Uma boa dieta. Exato, uma boa proposta. Lá vem. Né, o objetivo é
que te apresentar, né, alimentos que são específicos para essa faixa etária. Por exemplo, né, os alimentos crucíferos. Que né? é isso? O que é isso? A couve-flor, né? O repolho roxo, o mirtilho, a framboesa. Só coisa ruim. Nada disso eu gosto. Gente, Aí tem outra coisa que eu posso eu substituir. tenho que suplementar ela, né? Que são ricos em antocianina, que é um Só nutriente. Não, mas eu falei do triptofano no chocolate preto. Ah, tá. Aí eu já gostei. O selênio na castanha, né? O cálcio que está na chia. Então, o cravo, que é um antioxidante maravilhoso, que está na lista ORAC. A lista ORAC é uma lista de alimentos que tem a maior concentração de antioxidantes, que vai tratar até câncer. Entende? Para melhorar o estresse oxidativo da célula, para que a mitocôndria volte a ter o ritmo que ela tinha antes. Porque o que acontece, a ajustar o ritmo mitocondrial, que é onde acontece toda a nossa produção e liberação de energia. Então, o que a gente começou falando sobre emagrecimento está muito relacionado a isso. Né? A gente tem os receptores ali no citoplasma da célula e tem ali a mitocôndria. Se esse receptor ele não está nutrido, ele não está saudável, essa mitocôndria ela não consegue, esse nutriente não chega na mitocôndria e quando chega ela não consegue fazer uma boa absorção e ali tem uma disfunção no ritmo mitocondrial. Então ela também não consegue o que? Eliminar. Se ela não elimina, porque esse trabalhinho ela não faz, somos nós que temos que fazer esse controle do que entra, entende? Porque a partir do momento que entrou, ela vai absorver. Mas se ela não elimina essa gordura excessiva, se ela não elimina essas toxinas, é o que vai provocar ganho de peso ou perda de peso excessivo, né? Que tem o inverso também, é o que vai provocar as doenças. Então, se eu chegar até você e falar assim, Flávia, eu quero emagrecer 8 quilos. É isso que eu quero, emagrecer 8 quilos. Ok. Você me ajuda a fazer isso? Claro. E a gente vai começar, não tem como negociar, a gente vai começar com detox. Com repolho. A gente não se preocupe. As minhas receitas são deliciosas. Você nem fala que você está comendo repolho roxo. Tá? Tem que ser o roxo. Né? Que contém a antocianina, é uma substância que é ela que vai ativar os nossos hormônios estrogênios. Né? São alimentos estrogênio-likes, que a gente chama. Né? Então, assim, são alimentos que a gente precisa priorizar. Né? O peixe, por exemplo, que tem, né, os ômegas, que tem vitamina E. Então, assim, não é uma questão assim de uma dieta, mas é os alimentos específicos que não podem faltar na sua refeição, no seu dia a dia, né, junto com uma suplementação. E aí a gente vai começar por uma detoxificação, tá? Tanto a nível de fígado, intestino, né, celular também. A gente vai entender se essa toxina está nos órgãos ou está no tecido em geral. E aí a gente propõe um detox de 21 dias. Então, vem para a nossa comunidade, junto com a doutora Cláudia. A gente tem lá um detox que é maravilhoso. E é gratuito, né? É gratuito. Olha, gratuito. A comunidade, o grupo. Qual é o nome? Comunidade Saúde Integrativa. Só entrar em contato com ela. Só Vai estar aqui em algum lugar. A gente o Instagram já... dela. Qual é o seu Instagram? @fnutritionch. Tá, mas vai estar aqui em algum lugar. Isso, eu coloco aqui nos comentários. Então, a gente propõe esse detox de 21 dias com a cura do limão. É uma receita fantástica, onde você toma um shotzinho à noite, todos os dias. Né? E ali a gente já começa, claro, acompanhado desse plano alimentar. Né? Então, a gente vai, sim, tirar ali, né, alimentos inflamatórios. A gente vai tirar o glúten, que a gente não digere glúten. Né? A gente não digere mais, né, o leite, que a gente sabe que já é um leite modificado. Então, a gente vai fazer todo esse controle aí de laticínios, né? A gente vai eliminar o máximo possível, mesmo sabendo que não é fácil, é desafiador. Mas esses 21 dias traz para a gente um novo ritmo. E a partir dali a gente inicia todo um processo, né, de suplementação alimentar acompanhado desses alimentos, esse plano alimentar específico para eliminar peso. Claro que eu vou entrar com uma suplementação de coenzima Q10, né, que é importantíssimo. É a coenzima que faz esse trabalho que
ativa a mitocôndria para eliminar esses nutrientes, né? Absorver os nutrientes e eliminar as toxinas. Então, eu vou entrar com uma suplementação específica, né, de coenzima Q10. A gente vai entrar também com a colina, que é para ativar a acetilcolina, para dar mais energia. Que o que está acontecendo, Mary, é um excesso de atividade acompanhado de uma fadiga crônica, de um cansaço. E aí, o que acontece? Essa mulher está frustrada, porque ela não consegue fazer as atividades diárias dela por causa do cansaço excessivo, cortisol que está lá embaixo. Então, a gente entra com a colina. Todos esses nutrientes, esses nomes difíceis, tem nos alimentos, mas a gente vai entrar com uma suplementação. Entende? Para quê? Para aquele dia que você não conseguiu, né, suprir ali com a sua alimentação, você não vai deixar de ter aquele nutriente, que é o que acontece no nosso dia a dia. Né? E como diz o Dr. Ítalo Rachid, né, como que ele fala? O que embala estraga, né? O que a gente usa, né? Esqueci agora a frase. O que a gente tem que descascar? Eu já ouvi já também algum Tem lugar. a outra frase que é descasque mais, né? Desembale menos. Isso. Então, priorizar o alimento fresco, né? E hoje eu falo assim, que graças aos vegetarianos, a gente tem alimentação saudável, sim. Você é vegetariana? Porque, não sou, mas, né, eu tenho o tipo sanguíneo A. E é uma outra questão também muito importante, tá? Você conhecer o seu tipo sanguíneo. Então, a gente também tem essa proposta com os e-books da doutora Cláudia também. Então, através, né, ele é um médico americano, né, em 1990, ele lançou, 1996, ele lançou o livro dele, Alimente-se conforme o seu tipo sanguíneo. Então, você tem o seu tipo sanguíneo, ele revela uma predisposição para os alimentos específicos relacionados ao seu DNA. Então, tudo isso também colabora para uma melhor absorção do seu organismo. É o que você falou, de às vezes ter alimento que você não, que você come, você sente mal. Então, o meu tipo sanguíneo é um tipo sanguíneo que, se tiver carne, tá ótimo. Se não tiver, tá tudo bem. Mas o tipo sanguíneo O, se não tiver carne, ele fica desorientado. Né? Ele é carnívoro. Então, tem essa relação. É muito importante, né, se conhecer também a partir disso. Não quer dizer que a genética é tudo, tá? A gente já tem estudos comprovados que não é tudo genética. Mas também como, né, tratar o seu tipo sanguíneo de forma que você vai alimentar, fazer esse plano alimentar com prazer. Entende? É essa a proposta. Que você aprenda sobre os alimentos e o alimento específico para você, para o seu tipo sanguíneo, e você tenha prazer naquela alimentação. Mas também de uma forma saudável, porque se deixar o O, ele quer carne de manhã, de tarde e de noite. E a gente quer proteína, mas a gente não quer gordura. Certo? Então, é trazer esse equilíbrio. Aí a gente entra com uma proposta de proteína vegetal, por exemplo, onde o organismo dele, né, ele já sente saciado pelo nível de proteína, porém com uma proposta de uma alimentação diferenciada, né? Então, é essa a nossa proposta, assim, é bem personalizado. Uau, que interessante, dá vontade de pegar tudo. E jejum, é importante a gente fazer jejum? Talvez tem gente que faz de 8, 16, 24 horas. É bom para o nosso organismo? Sim. O jejum é essencial para a nossa vida. Ok. O jejum, ele é um meio, né, onde acontece a detoxificação mais profunda das nossas células em todos os sentidos. Nós temos 9 sistemas. Então, esses 9 sistemas, eles se ajustam. Eles voltam ao ritmo normal, né, ao ritmo em equilíbrio, quando a gente faz um jejum. Esse jejum, né, o ideal é a partir de 14 horas de tempo, que eu falo, tá? 14 horas de jejum. Eu fiz um curso, né, aqui na Suíça, uma formação contínua de jejum intermitente, né, sobre o jejum intermitente. Então, tem vários, né, como você citou, 24 horas e tal. Mas o jejum vai conforme o objetivo. Então, emagrecer. O objetivo é emagrecer. Então, eu vou propor para você um jejum a partir das 18 horas, tá? Até o dia seguinte, que seja
7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Esse é fácil. Se for até meio-dia, ótimo. Porém, não é para todo mundo que é fácil, porque tem pessoas que só fazem a última e primeira refeição às 8 da noite. É verdade. Então, tem pessoas que E por que esse horário? Porque é a fase de regeneração. Então, de meio-dia às 20 é a nossa fase metabólica, o nosso ciclo metabólico biológico, tá? De assimilação. Então, o que você comeu a partir de meio-dia é onde o corpo está. Eu preciso de alimento, é onde ele está assimilando os nutrientes. Por isso que à tarde tem aquela queda glicêmica, onde bate aquela fome desesperadora. Que eu te expliquei antes ali. Isso. Chega do trabalho, uma fome. E aí chega e aí quer pegar o que está pronto. Aí é onde os armários, né? Já começa a sair os biscoitinhos, o chocolate e tal. Mas o que é ideal nesse dia do jejum? Um bom almoço. Um almoço proteico. Né? Então a gente vai propor um almoço proteico. Não só a base de carne, mas de proteína vegetal, que é muito importante. Né, com também bons carboidratos de baixo índice glicêmico, claro. Então, a gente vai ter uma refeição ao meio-dia e a gente vai ter um lanche da tarde também proteico, né, por volta das 16 horas. E aí, depois, 16, 17, ou que seja no máximo até às 18, e depois entra no período de jejum. Porque esse período de 20 horas, de 8 da noite até as 4 da manhã, ele vai fazer esse processo de regeneração. Então, é onde ele busca vamos liberar tudo. Vamos liberar, então ele vai eliminar as toxinas. É onde o nosso nível sanguíneo também, né, a acidez aumenta. Então, não sou muito a favor do jejum intermitente prolongado, mas é assunto para um outro podcast. Eu adoro. E, né, de 4 da manhã ao meio-dia é eliminação. Por isso que a gente vai no banheiro esse horário. Né? Então, esse período de 4 a meio-dia é muito importante uma hidratação funcional. E eu gosto muito de recomendar café funcional, né? Café que já vem com nutrientes, com psyllium, que facilita a digestão, né? Que já vem também com ervas verdes, com menta, então com curcuma, com gengibre, que vai ajudar o processo de eliminação das toxinas. Então, ele fez todo aquele processo de regeneração, absorveu o que é bom, separou o que era ruim para eliminar, e ali a gente entra com uma boa hidratação para eliminar. O jejum não pode ser um jejum de água, de hidratação, né? A gente precisa hidratar durante o jejum. Né? A água, ela fornece oxigênio para as nossas células. Então, essa célula, ela precisa oxigenar, ela precisa respirar. Né? Então, tem gente que faz até, eu falo, não, gente, pelo amor de Deus. E também por quê? Porque aumenta a acidez do sangue. Então, se aumenta a acidez do sangue, é um risco. Então, a gente precisa hidratar durante o jejum. Tá? E aí, né, de acordo com os estudos, e esse período é o período ideal para eliminar o máximo possível. Um dia sim, um dia não. Jamais o jejum com o objetivo de perda de peso 2 dias seguidos. Por quê? Porque o nosso organismo, Mary, ele é muito inteligente, é muito perfeito. Já estava eu querendo fazer todo dia, olha. O que ele vai fazer? Ela fez um dia, ela fez 2, no terceiro eu guardo. Então, no primeiro dia, você perde 800 gramas, 1 quilo. Tem paciente que perde 1 quilo, com 16 horas de jejum. E aí, no segundo dia, você perde 300 gramas. Entende? Eu seguro, eu guardo, eu não quero sentir falta. Né? Ele quer ficar sempre ali no conforto. Então, a intenção é essa. Né? Se a gente fala de débito calórico, é só nessas horas que realmente funciona a questão do débito calórico. Então, aí eu vou propor um jejum, um dia sim, um dia não. No segundo dia, normal, você tem a sua refeição à noite, tudo tranquilo. E aí, no terceiro dia, faz, ou 3 vezes por semana, para quem estiver iniciando e tem dificuldade, né, de fazer jejum, que é desafiador. Né? À noite, estou em casa com a família, então eu falo, gente, não vai fazer jejum num domingo, porque o domingo é o domingo que você faz refeição com a sua família, né? E não vai fazer num dia de festa, né? Então, tudo isso é muito importante. Aquele dia que você consegue fazer um bom almoço, né? Um almoço saudável, proteico, um lanche da tarde também, aí eu entro com um colágeno, com uma creatina, né? Faz um smoothie ali mais saudável, mais proteico,
para você entrar no período de jejum. Que interessante. Isso tudo você explica sobre jejum, sobre hormônio, sobre dieta nas pessoas. É o quê? É um curso que você faz? É uma... no 1 a 1? Como é que é? Como é que funciona o seu método para você ajudar as pessoas? Então, nós temos a comunidade, né? Onde Sim. a gente tem os grupos no WhatsApp. Então, toda semana eu estou ali postando sobre a importância da suplementação consciente, né? A doutora Cláudia postando sobre o detox, sobre hormônios também. Então, a gente tem a comunidade nos meus atendimentos, né? Personalizados também. Então, eu vou trabalhar realmente essa questão desse controle hormonal a partir de nutrientes. Não sou médica, não posso prescrever medicamento. Então, eu vou prescrever suplemento alimentar, que são os nutrientes que fazem o mesmo efeito que os nossos nutrientes, né? Que os nossos hormônios, que o nosso organismo já produz. Porém, a gente, né? Aquela coisa, a conta bancária vai só saindo, vai entrando em débito, né? Não entra dinheiro, né? Só sai. Assim, é. Então, é o nosso organismo, só sai. Então, a gente precisa repor, né? Por exemplo, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, são nutrientes importantes que a gente não produz. Então, a gente precisa suplementar. Porque se eu te falo, Mary, você tem que comer salmão todos os dias, às vezes, financeiramente, a pessoa não tem condição. Né? Então, aí, ou às vezes, eu tenho pacientes que falam, eu não suporto o cheiro de peixe, né? Então, eu vou propor um outro tipo de óleo para ela, um óleo de onagre, um óleo de borragem, né? Então, assim, é muito importante essa questão da suplementação consciente. A gente tem, sim, um projeto, né, que é um curso para você que é profissional da área de saúde, da estética, ou você que quer aprender mais sobre a sua nutrição, a sua saúde, né? A gente tem um projeto maravilhoso nascendo, né? Eu, doutora Cláudia, Remy Personal Trainer, e o doutor Antônio Afonso, que é um médico especializado em medicina chinesa, para a gente falar mais detalhes, mais específicos sobre saúde integrativa, tá? E, assim, a gente está aqui, né? Nessa rede maravilhosa, nesse podcast maravilhoso, gente. Esse estúdio lindo. Né, falando sobre saúde, para mim é um privilégio enorme, porque, Mary, até arrepio, né? É sobre uma missão, sabe? É sobre uma vocação. Então, eu entendi e eu vivo essa realidade, graças a Deus, que me deu condições, né? De ajudar pessoas, de orientar as pessoas, de lutar, porque é uma luta constante, sabe? Trazer essa consciência de que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que a gente precisa voltar à essência, né? Do natural, do alimento fresco, de tudo que Deus fez, que está à nossa disposição. E a gente está indo para o caminho mais complexo, né? A gente está trabalhando muito para ter condições financeiras para comprar um alimento que o nosso organismo não absorve, não conhece. E aí, quando a gente ingere esse alimento, então, quer dizer, né? Todo aquele trabalho que eu tive está virando contra mim mesma. Né? Então, assim, é um desafio, mas é prazeroso. É a minha missão de vida. Mas é lindo. É por isso Obrigada. que eu amo fazer podcast. É porque eu vou aprendendo tantas coisas aqui. Eu sempre... Não sempre falo, mas eu quero parar de falar isso. Que o podcast ainda não está me trazendo nenhum retorno financeiro. Ainda. Mas tudo que eu aprendo aqui com os meus convidados é tipo, uau, tipo, já sobre o jejum. Eu já estava querendo começar a fazer semana que vem jejum todo dia. Agora já sei que não é assim, é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E são coisas que informações que você está passando para as pessoas que é gratuita. É só você ali assinar. Falar nisso, dá o like aí, já começa a dar o like aí, começa a seguir o Marycast, eu sempre esqueço de pedir para vocês. Exatamente. Compartilha esse podcast que pode estar ajudando aí várias pessoas. Você também falou, né, sobre o círculo metabólico, né? Você já falou um pouco sobre ele. E esse ciclo metabólico é tipo assim, quando a gente nasce, cresce, vai ficando velhinho, sobre isso tudo. Exato. E cada parte da nossa vida a gente precisa de suplementos diferentes. Isso, exatamente. A cronologia metabólica, digamos assim, é essa que eu dei o exemplo do jejum, né, dos horários. Então, como o nosso organismo funciona biologicamente, ou pelo menos deveria funcionar, porque eu acredito que com toda essa
oscilação nossa, né, de horários, de rotina, nossa vida, a gente acaba não colaborando muito para esse ciclo funcionar de forma harmoniosa, mas é sobre isso, né? Sobre entender os alimentos específicos para cada período. Então, esse período da manhã, priorizar uma boa hidratação, né? Uma hidratação funcional, e a gente entra também com detox, é uma hidratação mais específica para ajudar esse processo de eliminação de gordura, de toxinas, né? Essa proteína que precisa entrar ao meio-dia, uma proteína que seja de origem animal ou vegetal, não que não tenha que ter proteína de manhã, tá? Também é muito importante, porque a gente vai entrar com uma proteína vegetal, animal, né, o ovo, por exemplo, o abacate pela manhã. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conseguem parar ao meio-dia e fazer uma refeição completa. Mas o ideal seria isso, né? Então, ao meio-dia, uma refeição proteica, um lanche da tarde também proteico, e à noite uma refeição mais leve, né? Com carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, a gente vai entrar com uma batata doce. Por quê? Porque contém mais fibra, contém mais água, entende? Para que esse processo de regeneração e para que a gente tenha uma noite de sono reparadora. É um desafio enorme hoje, Mary, convencer as pessoas, trazer essa consciência de que o sono é importante. Não é dormir muito, né? Não é o ideal, dormir 8 horas por noite, né? Mas aí entra o ciclo circadiano, que é o ciclo de horário do sono, né? Da luz do dia, da gente acompanhar esse ciclo, né? Esse ritmo diário. Então, anoiteceu, dorme, né? Amanheceu, clareou o dia, é o horário de acordar. E o que está acontecendo com a maioria de nós nessa geração, né? É o contrário. Por quê? Porque as pessoas querem trabalhar à noite, né? E querem trabalhar dia e noite. E a gente não foi criado para trabalhar dia e noite. Então, para a gente ser muito produtivo durante o dia, como eu te dei exemplo da minha paciente, que 90% das minhas pacientes têm essa rotina puxada, então, para que ela consiga manter o nível energético durante o dia produtivo, aí sim a gente precisa entrar com uma nutrição específica, priorizar realmente esses nutrientes, que vai manter esse cortisol no nível bom, e que na hora que precisa baixar, ele tem que baixar, não adianta brigar com sono. Né? Então, assim, não, Flávia, porque 10 horas eu preciso trabalhar porque as crianças estão dormindo, é onde eu tenho calmaria para trabalhar, tá, mas espera aí, no outro dia você pode dormir até às 9? Não posso, tenho que acordar às 6, então não dá para negociar, né? Porque é difícil, mas a conta chega, entende? Então, né, mas a gente... Estou aqui para isso, né? Nós, profissionais da área de saúde, sérios, né? Infelizmente tem gente que não é séria, mas tem muita gente séria para ajudar a gente como equilibrar essa rotina, esse dia a dia com a saúde, com a nutrição. Eu tenho você falando isso, meu professor que foi formado, fiz o coach, e ele tem uma frase que sempre fala assim: a nossa produtividade do dia começa à noite, um dia antes. Dormindo bem. Como você vai se preparar para dormir, dormindo bem, quanto tempo você vai dormir, a hora que você acorda, e ali começa a sua produtividade. Exatamente. Tchau. Beijo, por que essa mochila? Roupa. Tá, tchau. Esses jovens. Gente, mas uau, como estou aprendendo muito aqui. Eu não sei se eu já esqueci algum. Tá, uma pessoa assim que não vai, infelizmente, participar do seu programa, mas queria fala assim: Flávia, me passa aí uma dietinha rápida para eu poder fazer nesse dia tão turbulento que eu tenho. O que é bom para nunca faltar, talvez, no nosso prato de comida? Então, é claro que a minha proposta é sempre trabalhar essa consciência de que é para a vida, de que não é uma fase, né? Mas é bom esses eventos, por exemplo, né? Eu preciso emagrecer porque eu tenho um casamento. Isso! Né? Eu tô tratando de uma paciente linda, uma fofinha de 19 aninhos. Uau! Ela vai fazer uma cirurgia daqui a 2 meses.
né? Mas ela já começou o acompanhamento comigo em fevereiro. Então, assim, com esse objetivo, Flávia, preciso emagrecer para essa cirurgia, né? Que é uma cirurgia estética, mas que está afetando a saúde. Então, assim, a gente entra realmente com um plano alimentar bem específico para perda de peso, com os alimentos antioxidantes, tá? Então, a gente vai entrar antioxidantes e anti-inflamatórios, que são os alimentos que eu comecei a falar no início, né? Que são ricos em antocianina, mas também que são ricos em beta-caroteno, né? Que são ricos também em substâncias mesmo, em propriedades que vão, a coenzima Q10, por exemplo, que vão fazer com que esse ritmo da mitocôndria funcione de forma harmoniosa e que ele não decline, né? Então, eu vou propor, sim, curcuma, vou propor, sim, gengibre, né? Vou propor, sim, uma refeição proteica, porque é muito importante a gente entender, né? Quando a gente fala de hormônios, Mary, a gente fala de gordura e proteína. Então, esses dois nutrientes, eles são muito importantes, mas tem que ser boa gordura e boa proteína. Então me fala aí, né? 2 boas gorduras e duas boas proteínas. Proteínas. Então, boas gorduras, né? Vamos lá. Gordura do peixe, tá? Então, assim, né? A gordura do salmão, por exemplo, a gordura do abacate, são boas gorduras, né? Apesar de ter proteína, mas são boas gorduras, né? Porém, não quer dizer que tem que ser em excesso. A nutricionista falou que é bom, eu tenho que comer de manhã, de tarde, de noite. Tudo Não. com equilíbrio, né? Então, boas gorduras, né? Por exemplo, o óleo de abacate, o óleo de oliva, né? Eu gosto muito de recomendar a manteiga ghee, para quem não consegue viver sem uma manteiguinha, né? É uma manteiga indiana, que é, assim, excelente para a nossa saúde, né? Para o coração. Então, a manteiga ghee eu super recomendo. São gorduras boas, né? Boas proteínas. Recomendo a semente de linhaça, né? O próprio peixe. Por que não? Não vou recomendar que seja todos os dias, mas a gordura, a proteína animal, ela é importante, né? A carne vermelha, o frango. O que acontece é o nosso excesso, sabe, Mary? E às vezes a gente não permite conhecer outras fontes de alimentos, né? De proteicos. Então, o ovo, sim, todos os dias pela manhã, com certeza, né? O ovo é rico em acetilcolina, em minerais. O ovo contém colágeno. Então, é uma que proteína... Eu tô jovenzinha, olha que eu como tanto vendo? ovo, tanto. Às vezes Ótimo. eu fico pensando, meu Deus, será que tô exagerando? Porque eu como todo dia. Ótimo. Então, é um alimento que a gente pode consumir todos os dias. Mas a gente não pode esquecer dos outros alimentos. Então, eu também recomendo a semente de abóbora, né? Que é maravilhosa, que controla também o colesterol. Então, assim, que contém proteína, né? A própria quinoa, mas que contém fibra, que contém também outros nutrientes, que vai favorecer também no nosso organismo. E não só ficar ali na proteína animal, digamos, né? Só na carne, só no frango. E, claro, tudo em equilíbrio. Como diz a doutora Luciana Aranaka, né? Ela fala, tudo pode com nobreza. Né? Claro que em equilíbrio, mas eu ainda não concordo que tudo pode. Porque, né, esse tudo a gente acaba exagerando, indo para um lado realmente do alimento processado, né, do que já está ali, do que já está pronto. Então, eu cito muito a questão, eu não sou contra, sou contra o glúten, mas não a massa, por exemplo. Então, assim, a questão não é um dia comer massa, né, mas, eu não tenho tempo para fazer uma refeição no meio-dia, vou fazer uma massa. Eu não tenho tempo à noite, vou fazer uma massa, né. Então, assim, a babá que cuida da criança, ela cuida de 10 crianças, então ela faz uma massa para a criança. A mãe que chega do trabalho cansada, faz uma massa, ou seja, não come outra coisa, né? Então, assim, é onde começa a aparecer os sintomas de constipação, dor de cabeça, de mau humor, de falta de concentração, por falta de nutrientes que vão estar em outros alimentos. Então, esse conselho de prato variado não é clichê, é a realidade, né? Uau, é tão interessante isso. A gente já passou de 1 hora aqui no nosso podcast, mas é tão bom ficar ouvindo tudo Que bom. isso.
O meu trainer quando faço esporte, ele sempre fala, Mary, você pode vir aqui, você pode treinar, você pode dar teu ele sempre fala, dê o seu melhor. Ótimo. Eu estou aqui para te ajudar. Então, ele é muito bom, mas ele fala, não adianta, você pode vir aqui até todo dia. O mais importante para você emagrecer é a alimentação. Ele falou assim, não tem como. Exatamente. Você pode ficar durinha, você pode te ajudar a emagrecer, mas a alimentação é 80%. Isso. Uau! Tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca. Agora ele falou, se você agora começar a fazer uma dieta, arruma um profissional para te ajudar, já que você não consegue sozinha, e com a fitness é rápido. O processo acelera mais ainda, porque você está juntando os dois. Exatamente, é perfeito. É um casamento perfeito, né? Volto no cientista francês, Gilles de Rosnet, ele vai falar, ele comprovou cientificamente, ele tem livros, né? Sobre os 5 pilares da vida saudável, da epigenética, né? Então, é o quê? É mesmo que você tenha uma predisposição por sobrepeso, mas os seus comportamentos vão fazer com que essa predisposição genética, ela mude, né? Então, você vai... a proteína, ela está indo numa direção e ela começa a ir para outra direção. Então, isso é comprovado. Então, os 5 pilares começa pela nutrição. Então, pelo que a gente come, né? Por esses alimentos específicos, que eu vou cuidar da Mari, vou passar para ela, com suplementos, claro, para potencializar. Mas algo importante, antes de eu finalizar os pilares aqui, é entender, Mary, que não é assim... Né, a gente citou a questão de fazer algo específico porque vai fazer uma cirurgia, um casamento, mas entender que é para a vida. Né? Então, assim, esse período de menopausa, que vai dos 35, pode ir até os 60 anos. Então, a gente está falando aí de praticamente 2 décadas da vida de uma mulher, de um ser humano. Então, entender que precisa se tornar o nosso estilo de vida. Né? Então, a nutrição como base para a saúde, para a vida saudável mesmo, né? Não é só alimentar, mas nutrir. Ai, que lindo. Que tem essa diferença, né? Também os relacionamentos, né? Então, assim, o nosso ciclo de convívio precisa ser um ciclo também saudável, né? A gente precisa também estar num meio onde a gente sinta essa tranquilidade, sinta esse acolhimento. Então, às vezes, assim, o nível de estresse das pessoas, do imigrante, que eu sei que a maioria que está aqui seguindo a gente, está relacionado muito, né? Porque a gente está fora do nosso meio de conforto. Então, é muito importante essa questão dos relacionamentos. Se não está trazendo um estresse para o nosso corpo, né? Para o nosso organismo. Se o emocional não está bem, então ele vai liberar informações para as nossas células. Eu estou estressada, eu estou cansada, eu não amo esse lugar, coisas do tipo, né? Eu não amo o que eu faço, eu não amo as pessoas. E essas informações negativas vão sendo produzidas no nosso organismo. Então é muito importante, né? Os relacionamentos, vida profissional, fazer o que você ama, né? Tá aqui nesse podcast maravilhoso, relacionando, né? Então, assim, fazendo realmente porque você passa a maior parte do tempo trabalhando. Lazer, né? Meditação, ter tempo de descanso. E aí não é descansar na frente de uma tela, porque a gente já passou maior parte do dia de frente para uma tela, né? A maioria dos nossos trabalhos hoje estão relacionados. E se não estão, a gente está o tempo inteiro com o celular, com o relógio. Então, realmente buscar esse tempo de meditação, de lazer, de sentir prazer, né? De ter essa pausa. E essa pausa ela é muito importante para equilíbrio dos nossos neurônios, sistema nervoso central. Então, para concentrar, para ser produtivo no trabalho, a gente precisa de pausa. Né? E também a atividade física. Então, esse treino, ele precisa ser regular. Né? Então, eu recebo muitas mulheres da limpeza. E eu fiz limpeza por muito tempo aqui na Suíça antes de fazer nutrição. E eu falava, eu já tô exercitando. Haja exercício, sobe, desce, aspirador, peso, levantamento de peso, né? Mas não é desse exercício que a gente está falando. É do exercício igual você sugeriu e muito bem. De ter uma pessoa, de ter um acompanhamento, de falar, vamos trabalhar essa região, vamos trabalhar essa área. E o exercício
ele está relacionado à ativação dos músculos, dos receptores, dos neurônios. Então, essa força que a gente faz muscular com esse treino intencional, ele vai também trazer todo esse equilíbrio hormonal. Por isso que algumas mulheres têm os calorões, outras não têm. Algumas sofrem pela falta de humor, pelo cansaço excessivo, outra pelo cortisol excessivo. Mas quem traz esse equilíbrio é a atividade física que traz, sabe? Esse equilíbrio das nossas células mesmo, hormonal. Para isso não tem medicamento e nem suplemento. Então, assim, e hoje a gente tem acesso a tudo isso, Mary. É uma questão de escolha, de prioridade, de voltar ao que realmente importa, o que realmente faz sentido, o valor para a nossa vida. E volto a bater na tecla, né, de uma longevidade com vitalidade. Você fica falando assim, eu fico assim, olha, uau, que maravilha tudo isso que eu estou aprendendo. Que, às vezes, você falou muito bem, né, a importância do nosso trabalho, como a gente se sente no nosso trabalho. Eu vi até um corte outro dia falando que como a gente sente o nosso trabalho define muito a nossa vida. Porque a gente está ali todo dia, talvez 8, 9 horas por dia, em um trabalho. Se você não estiver bem ali dentro, vai afetar outras áreas da sua vida. Então, tipo, a responsabilidade toda que a gente tem que trazer pra gente. Não é fácil, vou trocar de trabalho. É fácil? Lógico que não é. A gente não pode viver nesse mundo da Alice no País das Mil Maravilhas, vou trocar de trabalho amanhã. Não é assim. Mas se eu não estou bem no meu trabalho, o que eu posso fazer para eu sair desse trabalho? Eu tenho que me aperfeiçoar em outra coisa, então já vou começar a fazer agora um cursinho aqui. Pode durar 1 ano, pode durar 5 meses, eu não sei. O ruim é ficar naquele trabalho, uma vida, e não gostando daquilo dali. Eu não gosto do meu trabalho, o que eu posso fazer para mudar? Eu quero emagrecer, mas meus amigos são todos gordinhos, como você falou. Eu posso ser a primeira pessoa a mudar. Exatamente. Se eles não são assim, eu gosto dos meus amigos, eu não quero mudar os meus amigos, porque eu gosto da maneira que eles são. Então, eu vou ser a pessoa referente e eles vão mudar depois. Exatamente. Então, é tipo trazer a responsabilidade pra gente, não colocar a culpa no outro. Porque, como você falou, hoje em dia a gente vai estar vivendo mais. Já né? Eu não vou me aposentar com 60, não sei quando vai ser, mas imagina, a gente tá durante tanto tempo. Exatamente. E depois, quando chegar com 60, eu estou, infelizmente, obesa. E não é sobre uma crítica, mas é a realidade. Uma não pessoa... é sobre estética. Eu não vou conseguir subir uma escada. Se pega fogo aqui, eu tenho que descer a escada rápido. Se eu sou gordinha, vai ser mais complicado. E se tá com a baixa de peso... também, com o índice muscular baixo, também é complicado. Também é algo importante. Exato, porque a gente vai se cansar mais rápido, tem N fatores, né? Exatamente. Então, a importância da gente estar com uma boa saúde. Exatamente. Eu acho que é a base fundamental. No meu trabalho, eu falo muito de dinheiro. Eu quero ser rica, né? Aí tem uma amiga minha portuguesa que fala, Mary, o importante é a saúde. Mas é a saúde. O que adianta ter tanto dinheiro e não ter uma saúde para eu usufruir desse dinheiro? Exatamente. Então, quando eu estou bem com a minha saúde, se eu tiver dinheiro ainda, olha, casamento perfeito. Como você falou, fitness e nutrição. Aí, dinheiro e saúde. Olha, e família também. Claro. Casamento perfeito. Exatamente. Ai, muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Olha, Sandra, Flávia, que maravilha de podcast. Como eu aprendi. Eu que agradeço. Mais uma vez, me senti muito honrada pelo seu convite, de te conhecer pessoalmente, porque eu ficava só seguindo também. Uhul! Mas, gente, compartilha, né, curta aqui e entre em contato deixar com você. Meus contatos. Lógico. Sim, então vou deixar meu número WhatsApp, vou colocar aqui também na legenda, se a gente puder colocar também. Mas já falem aí, né? já fale aí. Isso, é 078 mais 41, que é o código da Suíça, 078 329 0605. Atendo presencial em Vevé e em Lausanne, mas atendo online também. Tenho muito sucesso com os meus atendimentos online, é muito tranquilo de fazer. E também a gente tem a Comunidade Saúde Integrativa, junto com a doutora Cláudia Muller, a Adriana, a Andréia, que é terapeuta, a Anitta, que cuida da saúde e da nutrição da família e da criança. Eu com suplementação, micronutrição, saúde da mulher 40+, junto com a doutora Cláudia Müller.
E também, então a gente tem também a comunidade para você fazer parte, para você caminhar com a gente. E a gente faz eventos também aqui na Suíça, Mary. E você já está convidada. Adoro! Isso, um evento sobre saúde mesmo, sobre nutrição. Então vem terapeutas também para o nosso evento. Ano passado nós fizemos em Friburgo, foi maravilhoso. E esse ano vai ser aqui em Berna. Olha! Dia 31 de maio. Então vai vir a Adriana Marques, que é uma cantora maravilhosa, um vozeirão do Brasil. E ela vai vir e vai trazer o testemunho dela que assim, transformador. Ela estava num nível de depressão, eu vou deixar para ela contar, mas já assim, aquela pessoa quase indo para o pior, sabe? Aquela depressão profunda. E foi quando ela começou a se cuidar, a tratar com a nutrição e tratou todas as áreas da vida dela. É isso que é chocante, sabe? Não, como a gente falou, a estética, Mary, é uma consequência. Então, assim, é muito mais que isso. É importante, né? Mas é muito mais que isso. Hoje ela está feliz, se sente bem com o peso dela, né? Voltou a ter bons relacionamentos com a família, com os amigos, com a sociedade, voltou a trabalhar. Então, por uma questão de disfunção hormonal, nutricional, que os medicamentos já não resolviam. E é maravilhoso. E ela vai vir diretamente do Brasil para compartilhar com a gente. E a gente vai estar ali palestrando, tirando dúvidas, fazendo talk show, abertas mesmo para vocês. E vai ser maravilhoso. Ai, que 31 de maio em Berna. 31 de maio, agora reserva essa data. Só para terminar, você também dá na rádio, como é que você fala sobre... Você falou que deu uma pausa agora, mas vai voltar, né? Vamos voltar com o programa Falando em Saúde, na Rádio Donas, com a lindíssima Georgia, a Beth, que está aqui na Suíça, né, a Elizabeth. Então, a gente está voltando para a Rádio Donas, programa Falando em Saúde. Então, logo, logo a gente vai divulgar. Né? Também estou lançando o meu e-book. Olha! Isso, é uma nutriterapia para fumantes. Então, para mulheres e homens, né, adolescentes, a gente vai falar sobre essa importância da saúde pública com relação ao tabaco, ao cigarro eletrônico. Então, é muito importante também. Então, breve tá saindo aí do forninho. E também faço parte também do Instituto em Bloné, que é um instituto também de alimentação mais específica para crianças e adolescentes. Então, a gente também está lançando agora no segundo semestre esse projeto também. E estou à disposição. Né? Vai ser um prazer aí servir vocês. Gente, é tão maravilhoso assim o podcast. A gente ficou aqui 1h30, mais ou menos. E foi só, tipo assim, a ponta do iceberg de tudo que você faz, né? Quando você começa a falar assim, uau, tem muita história ainda. A gente poderia ficar aqui tanto tempo conversando. Então, muito obrigada. Obrigada, linda. Se você está nessa situação que você está, não sei qual é a sua situação, que estou falando sobre saúde, é uma decisão sua poder mudar. E como vocês viram, a profissional que está aqui do meu lado, então, a importância de testar. Vou testar 1 mês, vou testar 2 meses. Gostei, continuo. Não gostei, eu paro. Né? Mas vou fazer algo. E depois você pode tirar suas conclusões de falar sim ou não. Exatamente. O importante é ter história depois para contar, para falar, eu já fui, não gostei muito da Flávia. Eu amei a Flávia. Mas vai depender, né, daquilo ali, o primeiro passo que você vai dar. Exatamente. A pior coisa é ficar, tô gordinho, sabe? Ficar contando historinha para você acreditar na sua própria historinha. E às vezes ficar tentando sozinho, né, Maéria? Então a gente fala muito sobre isso. Não caminhe sozinho, né? A gente está à disposição. Então, assim, é realmente reconhecer que eu preciso de ajuda nessa área, né? Nós somos uma peça única, então a forma de tratar você, de tratar a outra é totalmente diferente, né? As nossas necessidades são diferentes, o objetivo pode ser o mesmo, mas as necessidades são diferentes. Uau, gente, muito obrigada. Agora, Flávia, se você pudesse deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que está te assistindo, qual mensagem seria essa? Isso, eu deixo uma mensagem que é que nós fomos criados de forma linda, perfeita, que tudo que, né, nós somos
fisiologicamente é perfeito. E como a Mary falou, né, é uma questão de caber a nós esse cuidado com a nossa saúde, que é possível envelhecer com saúde, que essa fase, né, da menopausa não é uma fase para viver doente, para viver triste, não é normal. Sentir dor não é normal. Então, que você realmente procure ajuda, procure um profissional de saúde, não caminhe sozinho, não leve essa dor para a vida e que tudo a gente pode, se a gente tem fé, se a gente acredita e se a gente realmente dá as mãos para realizar, né? Realizar isso. E vai ser um prazer cuidar de você. Estamos à sua disposição. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a Que você. podcast maravilhoso. Obrigada. Eu vou ver minhas datas aqui para ir no dia 30. E 1 de dia, maio. Dia 31 de maio. Sempre é Isso. muito bom aprender. Vai E ser muito ótimo. obrigada. Tá? Obrigada. Uau, beijo. Muito fofo. Gente, tchau. Obrigada, gente. Tá. Você arrasa. Meu Deus. Quem arrasou foi você, não foi eu, não?